Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula minha da professora Gabriela. Hoje eu não vou abrir minha câmera por conta da internet que está oscilando e daí vai prejudicar um pouco, tanto o áudio quanto o vídeo. Então, para preservar uma qualidade melhor, eu vou só deixar o áudio aberto, tá bom? Então, hoje daremos continuidade ao assunto de ecologia, no qual iremos trabalhar o assunto de relações ecológicas. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato ou comigo, ou com a professora Gabriela. O nosso contato está lá no grupo da turma, pode mandar as dúvidas tanto no grupo quanto no PV da gente, tá bom? A gente vai estar respondendo vocês. Bom, agora, o que são relações ecológicas? Como a própria frase já fala, né? Relações ecológicas. Relações nada mais são do que interações que ocorrem entre os seres vivos dentro dos ecossistemas. Vocês estão lembrados do que se trata ecossistema? Vocês estão lembrados o que significa essa palavra aqui? Bom, para quem não se lembra, ecossistema, gente, é nada mais nada menos que um conjunto de convivências entre os seres vivos, né, entre comunidades e populações, no qual eles interagem entre si, formando assim um convívio mais harmônico e estável. Enfim, agora nós precisamos entender por que, professora, estudar as relações ecológicas. Bom, pessoal, compreender o que são relações ecológicas é de suma importância para a gente poder estar identificando e entender toda essa dinâmica, essa complexidade que é o meio ambiente, né, as interrelações. Então, a gente precisa entender como é que essas espécies elas interagem entre si, porque nenhum ser vivo ele é capaz de viver assim sozinho, isoladamente. Ele precisa ter interrelações com outras espécies para poder se desenvolver, poder crescer. Enfim, essa interação eles provocam diversos benefícios para o desenvolvimento dessas espécies. Então, assim, de acordo com a relação que elas vão ter, dependendo se vão ser interrelações da mesma espécie, eles podem ser caracterizados, identificados como intraespecíficas, e se for relações entre espécies diferentes, a gente chama de interespecíficas. Vamos entender um pouquinho mais adiante, tá bom? Bom, como havia dito antes, existe, né, as relações com a mesma espécie, que a gente chama de intraespecíficas, e as relações interespecíficas, que são relações entre espécies diferentes. Então, dentro das relações intraespecíficas, elas podem ser harmônicas, sem prejuízos, e também pode ser desarmônica. A mesma coisa acontece na interespecífica, que a gente vai entender mais adiante. Mas como assim, professora? Pode ser harmônica, essa relação pode ser sem prejuízo ou sem prejuízo? Bom, na relação harmônica, são interações que são positivas, que apresentam uma certa vantagem para os indivíduos que estão envolvidos naquela interação. Então, isso vai melhorar tanto a sua sobrevivência, até mesmo em questão de reprodução. Então, quando esse tipo de interação acontece na mesma espécie, a gente chama de interação intraespecífica harmônica. Mas acontece que pode acontecer também uma interação na mesma espécie, sendo que uma delas pode estar sofrendo algum prejuízo. Então, a gente já chama de relações intraespecíficas desarmônicas. Lembrando que dentro da intraespecífica existe dois tipos, que é a colônia e a sociedade, no caso de relações harmônicas. Quando trata-se de relações da mesma espécie desarmônicas,
eles recebem dois nomes também, que a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado mais adiante, nos próximos slides, que são o canibalismo e a competição, ok? Bom, dentro das relações da mesma espécie, que a gente chama de relações harmônicas, né? Aquelas relações que não acontece prejuízo, a gente viu que existe dois tipos, a colônia e a sociedade. Então, dentro da relação entre a mesma espécie, a colônia, o que quer dizer uma colônia? A colônia, ela pode ser identificada como uma relação entre indivíduos da mesma espécie que são fisicamente unidos. Um exemplo são os recifes de coral, que eu coloquei aqui para vocês. São indivíduos que pertencem à mesma espécie e que estão fisicamente unidos, desenvolvendo praticamente as mesmas funções. Um exemplo, próprio Recife de Coral. Dentro da colônia existe dois tipos diferentes, que são as isomorfas e as heteromorfas. As isomorfas, elas são aquelas mais semelhantes. O que quer dizer? Bom, as isomorfas, elas são compostas por indivíduos com um menor grau de especialização, ou seja, eles apresentam função e morfologia semelhantes. Um exemplo que está aqui para vocês é o próprio Recife de Coral, né, como apresentei anteriormente. Então, os recifes de coral, ele é composto por pólipos. Professora, que raio de nome estranho é esse que eu nunca vi na minha vida? Coloquei aqui uma imagem do pólipo para vocês. O que são pólipos? O pólipo, gente, é nada mais nada menos que uma estrutura oca, aqui como vocês podem estar observando. Ele é constituído por estruturas ocas, no qual ele adere a uma determinada superfície, e daí ele forma essa imensidão que a gente vê nos recifes de coral, essa cor toda colorida, e serve de abrigo para diversas espécies. Então, esses pólipos, eles são capazes de secretar calcário, formando um exoesqueleto rígido. Não sei se vocês já viram um recife de coral morto, mas ele é todo formado de calcário, ele fica todo branco quando esses pólipos acabam perdendo vida. Então, por isso que é importante a conservação, porque os recifes de coral, ele abrigam uma enorme biodiversidade de espécies. Então, eles são compartilhados por milhões de indivíduos e acabam formando praticamente a mesma função e a morfologia. Então, por isso que são consideradas espécies isomórficas dentro da colônia. Já as heteromorfas, como o próprio nome já diz, hetero, diferentes. Um exemplo é a própria caravela portuguesa, que ela é formada por 4 diferentes tipos de zoóides ou pólipos, né? Aqui no caso do coral é só um tipo, já que a heteromorfa são 4 tipos diferentes. Então, cada pólipo apresenta uma morfologia própria e funções específicas. Por exemplo, aqui essa parte que vocês estão vendo aqui, parecendo uma mochilinha, ele é um tipo de pólipo especializado para locomoção da caravela portuguesa. Então, não sei se vocês já viram no mar, ou até mesmo na internet, né, pesquisando por alguma figura, a caravela portuguesa. Essa parte aqui fica boiando e como é que ela se locomove? Quando o vento bate nessa bolha aqui, ele acaba movimentando ela, afastando para outros locais. Então é assim que ela utiliza também como forma de locomoção. Ok? Outro tipo, além da colônia, tem a sociedade. Essas daqui, elas não são fisicamente unidas. Então, há uma individualidade entre esses organismos. Como assim, professora? Então, na sociedade, ela é formada por um grupo de indivíduos, né, da mesma espécie. Eles acabam cooperando entre si e acaba aumentando a sobrevivência
e apresenta também um alto grau de hierarquia e divisão de tarefas. Então, a gente pode estar percebendo aqui que os seres vivos que formam sociedade, eles geralmente são bem organizados. Por exemplo, as abelhas, os cupins, as formigas. Não sei se vocês estão sabendo, mas as abelhas elas são extremamente organizadas. Então, dentro das colmeias dela, cada existe grupos, né, divisão de tarefas para cada tipo de indivíduo e existe a rainha, né, os zangões, também existem os operários e assim, para cada tarefa atribuída a cada grupo, vai mudar também a sua morfologia, ou seja, a sua estrutura física. A rainha é bem maior do que os operários, os zangões é diferente, o corpo é mais robusto. Então, assim, vai mudar a mesma coisa, o cupim tem tarefas distribuídas, as formigas também. E assim é o que muda. Na colônia é uma coisa mais cooperativa, já na sociedade eles possuem atividades mais individualistas, são mais individuais em relação a processo de trabalho e tudo mais, e também em questão de morfologia da sua aparência física, porque de acordo com cada função vai mudando a sua aparência, ok? Bom, e dentro das, do grupo dos intraespecíficas existe, né, intraespecíficos desarmônicos. Isso daí sempre vai haver algo negativo. Na competição, nas desarmônicas, sempre vai haver prejuízo. Como assim, professora? Às vezes na natureza tudo parece tudo muito tranquilo, calmo, né? A gente vê uma poesia, tá observando assim a natureza e não vê nada nem mais, né? Mas a todo tempo ali está acontecendo competição, predação. Às vezes a gente diz, nossa, como eu queria ser um passarinho, como eu queria ser uma formiga, a vida seria bem mais fácil. A vida deles parece tão tranquila, é só cantar, é só voar. Mas não é bem assim, não. Existe muita competição, predação, o mundo animal é muito selvagem. Então, não é só poesia na natureza. Aqui, por exemplo, observando aqui as árvores, está acontecendo uma espécie de competição e a gente não está observando direito. Por exemplo, as árvores elas necessitam de luz solar, de espaço para poder se desenvolver da melhor forma possível. E assim, quando isso não acontece, quando uma acaba se isolando, né? Não recebendo luz o suficiente e tal, luz solar, vai acabar ficando para trás. Então, aqui as outras ganharam esse processo de competição, conseguiram se desenvolver e alguém ficou para trás. Então, existe toda essa luta por espaço, por luz, por água, por nutrientes no solo. Está existindo a todo momento. Até mesmo no canto do pássaro, né? A gente às vezes imagina, nossa, que lindo, que legal o passarinho ali cantando, mas às vezes ele está competindo, ou às vezes por conta de disputa de território, ou até mesmo para se sobressair em relação ao outro macho, para atrair a atenção da fêmea. Então, assim, a todo momento acontece competição no mundo animal. É o canibalismo. Então, os organismos, eles conseguem tá predando, né, organismos da mesma espécie. Como assim, professora? Um exemplo aqui, bem óbvio para vocês, bem didático, é a própria viúva negra, no qual ela recebe esse nome porque depois do processo de acasalamento, né, que ela consegue se reproduzir, ela simplesmente acaba devorando o seu parceiro. Isso mesmo, ela come, ela mata o seu parceiro. E o próprio tubarão, que acaba acontecendo uma espécie de canibalismo dentro mesmo do processo de gestação. Às vezes, uns indivíduos que estão em determinada espécie, eles acabam comendo uns aos outros, porque existe muitos, né?
e eles necessitam sobreviver. Só alguns vai viver e acaba que uns vai comendo os outros e assim sucessivamente, dentro da própria barriga da mamãe Shark. Então é isso, pessoal. A professora Gabriela vai dar continuidade aqui o resto da aula.